A história começa com uma garota chamada Alicia. Quem está jogando em um campo, quando seu pai diz a ela que é hora de ir para casa, ela olha para um mapa em sua casa, e ela se pergunta, por que tudo ao redor do continente de It é preto? Então, ele diz a ela que é porque ainda não foi explorado, ele observa que bestas escuras vivem lá, e cada equipe que foi enviada para explorar a área, foi eliminado pelos 4 senhores das trevas, então ela pensa que eles estão presos onde estão, mas ele conta a ela sobre uma lenda, que menciona como um herói usará uma arma, dado a ele pelo rei de Hyden, para derrotar os 4 lordes e o povo finalmente aprendeu o verdadeiro tamanho do mundo. Ele observa que os 4 lordes são considerados tão fortes que eles podem dividir o céu e a terra, e ela acha que os humanos não podem vencer contra eles. Mas, ele observa que é por isso que o herói precisa de uma arma especial, que concederá ao usuário um poder incrível, então ela deseja se tornar um herói e obter a arma, para que ela possa usá-lo para derrotar os lordes, e tornar o mundo maior para todos. Depois de alguns anos, vemos Alicia sentada em uma carruagem com outros heróis, e um deles, chamado Cat Sum, está animado para ver todas as armas regalia em um só lugar. Eles estão todos surpresos ao ver Alicia, porque é incomum para uma mulher se tornar uma heroína, e um deles, chamado Stefan, diz a eles já estão no território da Besta Negra, então eles devem estar prontos para lutar, porque não há como dizer quando eles serão atacados, e os outros não estão felizes com ele, agindo como se ele fosse o líder deles, mas eles sabem que não podem fazer nada, já que ele é o mais forte entre eles. E a carruagem para de repente, como o motorista observa que o caminho tem, tornar-se muito áspero para os cavalos passarem, então eles decidem andar. Mas antes que eles possam continuar sua jornada, eles são repentinamente atacados pelas bestas das trevas, então eles entram em ação, como Stefan diz a todos seus pés, e eles começam a lutar contra as bestas. Gatos criam um redemoinho para soprar as feras para longe, e outro herói dispara uma bola de energia, que destrói tudo em seu caminho, mas uma cobra de 3 cabeças aparece de repente. Stefan usa sua habilidade para cortar suas cabeças, mas um deles ainda está se movendo, então Alicia o apunhala com a espada. Enquanto eles continuam sua jornada, Stefan acha que eles serão os primeiros heróis para tornar a lenda realidade, mas o chão de repente começa a tremer, e eles veem um dos 4 senhores chamado Clevis. Stefan sabe que ele é mais forte do que um que eles já lutou, mas ele ainda acha que eles podem derrotá-lo, e todos eles correram para ele, mas ele instantaneamente tira Stefan, que choca a todos, e outro herói pula em direção a Clevis. Facilmente o derruba, ele começa a esfaquear todos com suas caudas, enquanto Alicia percebe que ele está atacando-os através de suas sombras, e ela diz a todos para pularem para que suas sombras deixem seus corpos. Ele tenta-la também, e ela consegue se esquivar, mas ele continua a massacrar os outros. Um dos heróis punhala sua espada no chão, fazendo com que um monstro da terra apareça, mas ele luta para controlá-lo, e Clevatus o corta em pedaços. Outro herói para uma de suas caudas com sua arma, mas Clevatus usa a sombra do herói e o apunhala por baixo dele. Cleode se pergunta como os heróis chegaram lá, porque eles são super fracos, e ele é interessado em descobrir o que aconteceu com os humanos nos últimos 1000 anos, já que eles estão ameaçando suas terras. Alicia é a última em pé, e ela consegue fechar a distância, atacando-o com tudo que ela tem, mas só coça o chifre. Ele a corta em pedaços enquanto observa que ele precisa descobrir o que os humanos estão procurando, e Alicia percebe que falhou em sua missão, depois que Clevitas ataca a tal de Hyden, porque ele ouviu os heróis dizendo, eles foram selecionados pelo rei. Os arqueiros tentam pará-lo com as flechas, mas ele bloqueia todos eles suas caudas, e ele começa a correr em direção ao castelo. Como ele destrói tudo em seu caminho, os soldados no castelo disparam suas armas de cerco, mas ele destrói tudo que eles jogam nele, e eles não podem nem acertar um golpe, então ele acha que estava certo em acreditar que eles são fracos. Um dos soldados relata ao rei, dizendo a ele o que está acontecendo lá fora, e Clevitus chega ao castelo. Então o soldado diz ao rei para escapar, mas ele acha que não adianta fugir, se eles não podem parar Clevitus, e ele planeja selar a forja, dizendo que eles não podem deixar o fogo de Hyden ser extinto. Enquanto isso, os soldados continuam tentando parar Clevitus, mas seus ataques não têm efeito, e ele acha que os heróis eram apenas fortes por causa de suas armas. Ele joga as flechas de volta nos soldados, e ele acha que deveria fazer algo sobre os humanos, porque eles podem fazer uma arma forte o suficiente para derrotá-lo. Ele destrói o castelo e consegue encontrar o rei. Então ele começa a falar com ele, mas o rei diz a ele não tem o direito de usar
usar a linguagem humana, já que ele é uma besta. Cleobis o avisa para ter cuidado com suas palavras, porque ele vai destruir a humanidade se ele não gosta do que o rei está dizendo, mas ele sabe que se ele apenas destruir sua nação, os outros humanos ainda vão invadir sua terra, então ele quer saber qual é a verdadeira natureza deles. Ele pergunta ao rei e eles querem matá-lo, mas ele observa que uma besta não entenderia, então Clovis corta sua cabeça. Planeja criar um exército para destruir toda a humanidade. Enquanto ele sai, ele de repente vê um bebê preso sob os escombros e uma mulher implora por ajuda, mas ele diz a ela que o bebê deveria odiar o fato de que ele nasceu um humano. A mulher explica que uma criança não pode escolher onde nasceu e observa que, não importa as coisas horríveis que os humanos tenham feito, ainda não há razão para ele deixar uma criança morrer. Ele pensa que todos os humanos são iguais, que depois que o bebê crescer, ele vai pegar uma espada e atacar as bestas escuras. Ele diz a ela para mostrar por que ele deveria salvar o bebê, mas ela menciona que não pode fazer isso. Já que ela está prestes a morrer, ela começa a chorar e, em seus últimos momentos, ela diz a ele que o bebê vai provar isso por conta própria. Então ele acaba decidindo levar o menino com ele. Aprendemos que existem 5 raças humanas em Até, o primeiro sendo os Dons, que são os maiores em número, mas eles estão separados em 2 nações diferentes. São chamados de Eslin e Bolad. A segunda das raças são as Orquídeas, que vivem na floresta, e eles se destacam na caça e na medicina. A próxima corrida é chamada de Preguiça, e eles são pessoas aquáticas que são especialistas em natação. A quarta corrida são os Bentemei, e eles são bárbaros poderosos, que vivem nas terras devastadas, mas eles não parecem gostar de trabalhar um com o outro. E a última raça são os Raidenia, que são os mais antigos e misteriosos das raças, vivendo nas montanhas, e eles se especializam em forjar e refinar metal, sendo os únicos que podem fazer armas. De um local misterioso nas ruínas de Melbourne, o bebê começa a chorar, depois de ver como as bestas das trevas são as doras. Então Clovis os faz ir embora. Ele restaura a saúde do bebê, mas ele sabe que não vai funcionar para sempre, porque não resolve o problema real, que é a falta de nutrição. O bebê acorda de novo, começa a chorar. Então Clovis o pega e o joga em uma pilha de aranhas, porque ele acha que o bebê vai morrer de qualquer maneira, mas eles só comem os resíduos em seu corpo. Ele se pergunta por que ouviu aquela mulher, mas ele sabe que não pode voltar atrás em sua decisão, porque será uma vergonha para ele. Então ele vai cuidar do bebê até que ele cresça. Depois que Clevis revive Alicia, e como ela o vê parado perto dela, ela tenta pegar sua arma, mas ele já jogou fora. Ele diz a ela que ela é um cadáver ambulante, que está sendo fortalecido por seu icore escuro, e ele só a reviveu porque ela é útil, mas ela não tem ideia do que ele está dizendo. Ele de repente diz a ela para alimentar o bebê, que a choca, e ela acha que deve estar ouvindo ele errado. Ela tenta recusar seu comando, mas seu corpo começa a tirar a roupa por conta própria, e ele está confuso porque ela não tem leite. Então ela explica que apenas mães que deram à luz pode alimentar bebês. Ela diz a ele para matá-la novamente, porque ela não pode suportar tanto constrangimento. Mas ele a segura, dizendo que ela não vai morrer, contanto que seu olho escuro, corpo, está fluindo em suas veias. O bebê começa a chorar. Clevis observa que, mesmo que ele possa restaurar sua saúde, ele não pode fazer nada sobre sua fome. Ele diz a ela precisa ser útil para ele de outras maneiras, perguntando a ela como alimentar o bebê. Então ela menciona que ele precisa contratar uma ama de leite. Ela observa que, como ele não tem dinheiro, ele pode usar uma das pedras nas montanhas para pagar a ama de leite, e ele diz a ela para vir com ele, mas ela o impede de dizer que, se ele for para uma cidade em sua forma atual, ele vai assustar todo mundo. Ela se oferece para levar o bebê com ela, mas Clovis não quer deixá-lo fora de sua vista, e ele percebe que o que ela está dizendo é verdade. Então ele se transforma em um humano, enquanto ele esconde seu corpo real nas sombras, e ela está chocada que ele pode se disfarçar como pessoa. Ele sabe que ambos precisam de novos nomes, então ele se chama Clint e chama o bebê de Runa. Depois disso, eles começam a fazer o seu caminho para a cidade, e em seu caminho, eles param um pouco para que Alicia possa limpar Runa, mas Clovis está atrás dele. Continua dizendo a ela o que fazer. Ela termina de limpar Runa, mas ele a chama de inútil, porque ele acha que os insetos fizeram um trabalho melhor do que ela. Ele olha ao redor do acampamento, onde ela ficou com os outros heróis, mas ele não vê nada de útil, então ela revela que eles deixaram tudo no final. Na base da montanha, ele diz a ela para se limpar, que ela é mais suja do que qualquer besta escura. Então ela se lava no rio. Ela também limpa as roupas de Runa, mas ela vê a crista real nele. Então ela percebe que ele pertence à família real. Na capital, um soldado chamado Fábio olha em volta, e ele não pode acreditar em um único besta escura causou tanta destruição. Ele se pergunta por que o rei tentou fazer a lenda se tornar realidade, mesmo que fosse impossível, e ele acha que os medos da princesa herdeira eram verdadeiros. Enquanto ele se lembra de como ela planejava escapar com seu filho fora da cidade, um general de bowling chamado Brock
toca, observa as ruínas com seus homens, e ele diz a eles para enviar um mensageiro ao imperador. Como ele observa que a lenda não era verdadeira, ele sabe que as outras raças estarão agindo também, mas eles precisam obter o lado arcano, técnicas de ferreiro antes de qualquer outra pessoa. Então ele ordena um homem chamado Maynard para procurar sobreviventes da família real e capturá-los vivos. Enquanto isso, Alicia se pergunta se Clevita soubesse que Runa pertencia à família real antes de sequestrá-lo, mas ele garante a ela que não tinha ideia. Ele diz a ela que não sequestrou Runa e explica que ele foi confiado a ele porque ele o encontrou preso sob os escombros do castelo. Ela está confusa com o que ele está dizendo. Então ele diz a ela, ele destruiu o castelo quando matou o rei e ela não pode acreditar que seu governante já está morto. Ela observa que todos estarão procurando por Runa por causa das técnicas de ferreiro do lado arcano que apenas os membros da família real podem usar. Clevitas percebe que Runa tem um destino de sangue. Ele não pode trair, então ele planeja torná-lo rei e apoiar seu governo das sombras. Ele não tem interesse em invadir humanos, mas, já que ele deseja observá-los, ele prefere fazer isso de um lugar alto. Alicia percebe que ela disse algo ela não deveria ter, que tornou a situação ainda pior, mas ela se acalma. Ela acha que mesmo que ele levasse Runa de volta para Hayden, ninguém vai aceitá-lo como conselheiro, a menos que alguém ateste por ele, porque ele tem um chifre no rosto, e ela se pergunta se ele vai notar. Ela sabe que ele é obcecado por Runa, e se algo acontecer com ele, Clovis matará todos os humanos, então é seu último dever como herói impedi-lo. Eles são de repente atacados por bandidos, e um deles bate em Clevinés, então ela acha que ele vai destruí-los, mas ele começa a sangrar, cai no chão. Ela não pode acreditar no que está acontecendo, mas eles a nocauteiam também, e quando ela acorda, ela percebe que eles foram capturados pelos bandidos. Ela se pergunta, Clovis parece tão calmo, e ele menciona que está feliz que Runa esteja segura, mas ela perguntou a ele porque ele caiu com apenas um único golpe. Ela se pergunta se ele ficou mais fraco, que ele se transformou em um humano. Então ele diz a ela que não perdeu seus poderes, mas ele está surpreso com o quão frágil seu corpo é. Ele diz a ela para explicar a situação. Então ela menciona que eles foram capturados por bandidos, provavelmente os estão levando a um comerciante de escravos. Ela pergunta por que eles não estão apenas fugindo. Então ele menciona isso até que ele faça de Rune um rei. Ele não vai mostrar seu verdadeiro eu, dizendo a ela que ele quer ver o lado negro da humanidade. Ele pergunta a ela quão forte os bandidos são. Então ela diz a ele que, mesmo que eles não sejam tão poderosos, eles não hesitarão em usar truques sujos para ganhar. Depois de um tempo, os bandidos dizem a todos para descerem da carruagem, mas um deles tenta fugir, então eles o matam com uma faca de arremesso e avisar a todos que eles vão morrer se eles tentarem escapar. Dois dos bandidos de repente levam Alicia com eles, enquanto uma mulher chamada Carme vê Clovis carregando um bebê. Então, ela diz a uma garota chamada Nell para cuidar dele. Enquanto isso, os bandidos apresentam Alicia a um homem chamado Ro, quem lhes diz para chamá-lo de chefe, porque o homem para quem costumavam trabalhar foi, mas eles não o reconhecem como seu chefe. Então ele os ameaça com sua besta escura, revelando que ele o está mantendo como seu animal de estimação. Ele pergunta a ela sobre o site arcano. Ela trouxe da montanha Runa, e ele sabe que 13 heróis foram lá para derrotar Cleodes, mas eles não conseguiram derrubá-lo. Ele de repente a agarra e observa que ela está suspeitosamente calma, considerando a situação. Então ele se pergunta se ela é uma das heroínas, mas ela quer. E ele diz a ela, Cleveland atacou a tal e destruiu o castelo, mas nada poderia ter sido melhor para os bandidos. Ele tira sua lâmina, e ela fica chocada ao ver sua cor. Então ele menciona feito de aço, que apenas os membros da família real podem fazer. Ele revela que sua arma é falsa, mas as pessoas são estúpidas demais para saber a diferença, para que eles ganhem dinheiro fácil vendendo. Ele explica que, desde que a família real foi eliminada, ele pode vender suas armas falsas por um preço maior, mas se ele conseguir colocar as mãos em regalia, ele será capaz de ganhar muito dinheiro, porque eles não podem mais ser feitos. Ele menciona que a maneira mais fácil de obter um regalia é de um morto herói, mas eles geralmente são eliminados pelas bestas das trevas profundamente em suas terras, então é impossível obtê-los. Ele pergunta a ela onde estão os trajes de todos os heróis, mas ela se recusa a dizer qualquer coisa. Então ele diz aos bandidos, para ter certeza de que ela os leva para as armas, ele permite que eles a cansem, a ponto de ela não desobedecer comandos, e eles estão felizes em ouvir isso, dizendo a ele que ele não é tão ruim. No final, vemos Clevis trabalhando em um bar, enquanto Nell está alimentando Runa ao lado dele, mas os clientes dizem a ela para pegar mais bebidas. Ele começa a servir a todos, e eles acham que ele é um achado incrível, porque ele faz tudo sem reclamar.
Mas Carme pode dizer que há algo estranho nele. Dois homens tropeçam agora, que a faz derramar as bebidas. Então eles a levam para fora e a punem, dizendo a ela para não largar a bebida novamente. Mas enquanto eles tentam sair, eles de repente começam a se sentir estranhos. Clovis os elimina. Ele diz a ela para alimentar Runa, e ele deseja saber mais sobre ela. Então ela revela que esteve com os bandidos desde que ela nasceu. Ela menciona que nunca conheceu seu pai, e mesmo que sua mãe estivesse com ela só a viu das sombras, sendo ferido pelos bandidos. Ela desapareceu quando Nell tinha 12 anos, e depois disso, os bandidos começaram a bater nela, o que a fez perceber que sua mãe era protegendo-a. Os bandidos a trataram como um animal, mas as coisas começaram a melhorar depois que Karma chegou, e ela a ensinou a lidar com homens. Clovis sabe que só uma mulher que deu à luz pode produzir leite, então ele pergunta a Nell onde está seu filho, mas ela diz a ele faleceu antes mesmo de nascer. Ela sentiu o mundo inteiro escurecer, e ela gostaria de poder morrer também, para que ela pudesse ver seu filho na vida após a morte, mas quando ela acordou ela viu um bebê se alimentando de seu leite, e ela decidiu permanecer viva apenas para ajudá-lo a sobreviver. Depois que mais 2 de seus filhos faleceram, e ela explica que a razão pela qual ela ainda está viva é porque ainda há bebês que precisam do leite dela. Clovis agradece por compartilhar sua história, e ele pede que ela se torne a ama de leite de Runa, porque mesmo que ele odeie humanos, ele não encontrou razão para rejeitá-la, mas ela recusa sua oferta, dizendo a ele que ele não pode fazer nada porque ele é um escravo, e ela observa que ela também precisa ficar lá para que ela possa cuidar dos bebês, que virá no futuro. Enquanto isso, enquanto os 2 bandidos estão empurrando Alice através de um rio, ela percebe que eles estão em um lugar chamado Eixo de Elba, que foi mencionado na história de um herói chamado Cord War. Ela vê um escravo pulando na água, porque ele quer os bandidos para manter sua promessa a ele, mas ele é despedaçado pelas bestas escuras, chamado de Arvenses. Ela pensa em como as bestas chegaram lá, com as inundações há 300 anos, e Cord War não poderia derrotá-los, mesmo que ele fosse o herói mais forte de sua geração. Sua arma foi chamada de Stream Splitter, porque dividiu uma cachoeira na frente do rei de Hyden, e ela percebe que é o que os bandidos estão atrás. Eles perguntam a ela se sua arma também tem um nome, mas ela se recusa a dizer-lhes qualquer coisa. Então eles a lembram da situação em que ela está. Eles dizem a ela, seus amigos mal podem esperar para fazê-la gritar. E um deles pula na frente dela, dizendo a ela que ele vai cortar suas roupas, mas ela desloca o ombro para se livrar das algemas e arranca suas orelhas, enquanto ela usa sua faca para cortar a ponte. Enquanto ela cai, ela deseja que Clevedes estivesse dizendo a verdade quando ele disse a ela que ela não pode morrer, e ela bate no chão. Enquanto os bandidos se perguntam se ela está morta, eles não podem acreditar no que acabou de acontecer, e eles descem para ver como ela está, porque se Roku descobrir que ela morreu, não há como dizer o que ele fará com eles. Ela abre os olhos e percebe que ainda está viva, mas ela não pode se mover, que seu corpo foi destruído. Uma pequena versão de Cleves aparece, e ela se pergunta por que ele é tão pequeno. Então ele menciona que depende da quantidade de núcleo de olho escuro. Ele garante a ela qualquer parte de seu corpo que não está completamente destruído será restaurado quando ele coloca seu núcleo de olho escuro em seu corpo, e ela se pergunta por que ele não está fazendo isso ainda. Então ele observa que precisa fazer uma pergunta a ela primeiro. Ele diz a ela que encontrou uma ama de leite para Runa, e vendo quão mal ela foi tratada pelos bandidos, ele pensou que ela aceitaria rapidamente sua oferta para contratá-la, mas ele não entende por que ela o rejeitou. Então Alicia diz a ele que é porque ele é um escravo. Ela observa que os bandidos nunca deixam uma pessoa ir, e o Nell sabe disso. Eles vão caçá-la se ela escapar. Então Alicia diz a ele para esmagá-los. Se ele quiser salvar o Nell, ela sabe que ele pode fazer isso facilmente se quiser, mas ele explica que não pode mostrar seu verdadeiro eu, já que ele não quer que ninguém saiba que ele deixou a montanha Runa. Ele diz a ela para eliminar os bandidos ela mesma, e ele restaura seu corpo, que a faz gritar de dor, e os bandidos ficam chocados ao ver o que está acontecendo. Eles planejam capturá-la viva, para que ela possa levá-los ao regalia, e um deles tenta cortar o braço, mas ela não se incomoda com isso, e ela o soca. Enquanto isso, Carme pergunta a Nell por que ela demorou tanto para voltar. Então ela menciona que estava alimentando Runa. Carme está preocupado que os bandidos a tenham atingido com muita força, e ela a lembra de fazer o que ela lhe ensinou antes que eles a machuquem. Carme diz a ela para limpar a cozinha, e ela se pergunta que nela está de bom humor, mesmo que ela tenha voltado com um olho roxo. Ela pergunta a Carme sobre o mundo exterior. Então ela observa que não tem nada a dizer a ela, porque ela não tem boas lembranças sobre isso. Ela se pergunta por que nela está perguntando sobre isso. Então ela menciona como um escravo a pediu para ir com ele, mas isso deixa a Carme com raiva. Ela dá um tapa nela. O que ela não pode acreditar, Nell está feliz por ter sido convidada a sair sem ela, e ela está prestes a bater nela novamente. Mas Roku chega de repente, dizendo a ela, não é bom para os
seus amigos lutarem entre si. Ele diz a eles que ele ouviu que eles têm algo especial, o que faz Carme perceber que está falando sobre Runa, e Neo menciona que ele está no celeiro, então Roku se prepara para sair, mas ele diz a ela para vir com ele. E Carme está irritado, porque ela é a única que pode alimentar os bebês, então ela não tem ideia do que eles farão sem ela. Clevites aparece atrás de Carme, e ela menciona que eles não têm ninguém para alimentar. O Luna então ele pede a ela para contar tudo a ele. Enquanto isso, Roku leva Nel para um túnel que ela nunca viu antes, e ela fica com medo quando vê uma caveira, mas ele garante a ela que eles são apenas ossos de rato. A lâmpada desliga de repente, e quando ele liga novamente, ela está chocada ao ver sua besta escura parada atrás dela. Ele revela que está pesquisando como controlar bestas escuras, e ele diz a ela será executada. Por pensar em ir para o mundo exterior, ele ordena que a besta coma, e ela foge. Como ela gostaria de ter aceitado a oferta de Clevidus, a besta come, mas Clevidus chega de repente, e ele acha que é normal comer e ser comido neste mundo. Mas ele não entende por que uma besta escura está sendo controlado por um humano. Broco diz à besta para comer Clovis e Rune também, mas enlouquece quando o vê e de repente joga agora de volta. Ele percebe que ela ainda está respirando, mesmo que ela esteja em pé sentado. Então ele neutraliza o ácido estomacal que ela está coberta e coloca Runa ao lado dela. Ele diz a Runa para colocá-la em paz até nosso último momento, porque só ele pode fazer isso desde que ele é um bebê, e claro, os carrega para um lugar seguro usando sua cauda. Broco acha que ele é um usuário de mágica, mas ele não tem ideia do que é isso. E Broco tira um pó especial feito da larva esmagada de uma mosca parasita. Ele explica que destrói a capacidade do anfitrião de pensar, permitindo que ele os controle, e ele menciona que no momento só pode ser usado para controlar um troll feminino. Ele faz a besta cheirar o pó, que o coloca de volta sob seu controle, e perfura a inteligência, fazendo com que ele sangre. Voltamos para a Alicia, quando ela começa a cortar os bandidos, mas ela começa a se cansar, e eles continuam a se juntar a ela. Voltamos para quando ela era criança, e ela bate em uma pedra com sua espada, que machuca as mãos dela. Ela se pergunta como ela pode ficar mais forte. Então seu pai a aconselha a não hesitar, porque retarda seus movimentos. De volta ao presente, um dos bandidos destrói sua espada e a esmaga no chão, mas ela imediatamente se levanta. Ela sabe que precisa de uma arma mais forte para derrotar os bandidos, então ela foge deles e pensa em como, mesmo que ela não possa morrer, ela ainda está cansada. Ela acha que o núcleo do olho escuro está fazendo resistência drena mais rápido, e ela espada em ser pega, porque ela sabe que não vai morrer. Não importa as coisas horríveis que eles façam com ela, ela planeja pegar a espada lendária da água, mas ela vê as bestas escuras esperando que ela pule, e os bandidos continuam seguindo ela. Então ela quebra o andaime, que os faz cair na água, e as bestas começam a se alimentar deles. Então ela usa a chance para pular, enquanto se esconde em um barril, e ela sabe que tudo o que ela precisa fazer é suportar a dor até chegar ao fundo do lago, que ela não vai morrer mesmo se ela sucar. Ela consegue chegar ao fundo do lago, mas seu corpo começa a ficar dormente desde que ela está sem ar. Ela percebe o traje, então ela se força a ir em direção a ele, mas de repente ela vê um olho, e quando o chão começa a tremer, ela percebe que está em cima de uma besta escura gigante. Ela tenta pegar a espada, que ela sabe que vai aumentar sua força, mas a besta escura de repente a engole. Ela se lembra de como seu pai disse a ela que, mesmo que ela não tenha o mesmo força como outros homens, ela pode extrair o poder de uma espada melhor que ninguém. Então ele não tem dúvida que ela será uma grande heroína. A besta escura está prestes a comê-la, mas mesmo que a maior parte de seu corpo esteja em sua boca, ela ainda consegue agarrar a espada e se libertar. Ela percebe que é o ancião, que é uma besta escura que está vivo há milhares de anos, mas dorme por muito tempo e raramente se mostra. Começa a segui-la, e enquanto ela tenta fugir, ela vê que os arvenses a estão atacando também, mas ela consegue passar por eles e atinge a superfície. O ancião continua a segui-la, e os bandidos surtam ao ver, mas começa a destruir tudo à sua vista. Alicia corta seus tentáculos, mas ela sabe que não pode lutar sozinha, então ela decide sair. Mas os bandidos imploraram para ela salvá-los, lembrando-a de que ela é uma heroína. Eles prometem fazer qualquer coisa por ela em troca, mas ela diz a eles que não é mais uma heroína, dizendo a eles, ela trabalha para alguém muito mais assustador do que o antigo. Enquanto ela deixa, as bestas escuras eliminam todos eles, e ela sabe que eles não podem sair da água, mas desde que o antigo despertou, os bandidos que ainda estão vivos não vão ficar lá. Então ela pensa que completou sua tarefa, e ela gostaria de ter conseguido mais, mas ela está feliz
feliz por ter pelo menos conseguido o traje. Clavering se comunica com ela telepaticamente, e ele vê o sangue ao redor dela, o que o faz perceber que ela terminou seu trabalho. Ela está irritada por ele não tê-la ajudado, mesmo sabendo que ela estava em apuros, mas ele diz a ela que está tendo problemas para lidar com um problema por conta própria. Ele pensa que ela reteve informações sobre magia dele, e ele diz a ela para chegar lá para que ele possa puni-la. Vemos Clovis sentado em cima do corpo do Troll, enquanto Roku tenta fugir, mas ele encontra Runa e Nell. Alicia alcança Clevenês, que diz a ela como a fumaça está mexendo com seu sentido, então ele não pode dizer onde Runa está. Ele pergunta a ela sobre a espada, mas ela se recusa a dar a ele, porque ela arriscou sua vida para obtê-lo. Ele menciona que ele pode transformar e destruir tudo, mas é muito apertado lá, então ele está preocupado que ele possa machucar Runa. Ele diz a ela para fazer algo sobre a fumaça, mas ela observa que não pode usar magia, porque apenas algumas pessoas são capazes de usá-lo. Ele a chama de inútil e começa a procurar Runa, mas ela pergunta o que ele fará se Runa já estiver morta. Então ele menciona que perderá o interesse pela humanidade, e a faz perceber que Runa é a única que o impede de eliminar todos os humanos. Eles se deparam com uma trilha de sangue, e ele diz a ela que Nell estava sangrando, então a trilha deve ser de alguém arrastando a... Vemos Roku carregando Runa, mas Nell agarra sua capa para tentar impedi-lo de fugir, e ele tenta expulsá-la. Ela está bagunçando a capa dele, mas ela se recusa a deixar ir. Ele está determinado a levar Runa com ele, porque quando ele encontrou Runa, ele começou a chorar e quebrou a lâmpada, que fez Roku perceber que ele pode usar magia. Brock pega sua faca e se prepara para cortar as mãos de Nell, mas Alicia de repente o impede. Ele se pergunta o que aconteceu com os bandidos que estavam cuidando dela, então Clavitas diz a ele, eles foram comidos pelas bestas escuras. Brock os avisa para ficarem para trás, e ameaça cortar os dedos de Rena se eles se aproximarem, mas Clovis não se importa, pois ele pode curar qualquer lesão. Alicia mostra a Roku o regalia que ela pegou do fundo do lago, e ela joga em uma pedra, dizendo a ele não pode tirá-lo sem usar as duas mãos, então ele deveria apenas colocar Runa no chão, mas ele percebe que Runa se escondeu no sangue real, porque ela largou seu traje tão facilmente, e ele exige saber a localização dos outros 13 regalia em troca de Runa. Clovis observa que são apenas espadas, então ela deveria apenas dizer a ele onde eles estão, e ela menciona que eles estão no fundo do canyon da montanha Runa, mas Roku se recusa a cumprir sua parte do acordo, e ele usa um pó para se tornar invisível, pensando que vai ajudá-lo a escapar, mas Alicia descobre sua localização, usando o som de choro de Runa, e corta o corpo de Roku ao meio. Ela menciona que eles foram capazes de salvar Runa, graças a Nell, então ela diz a Clovis para salvá-la, mas ele observa que ele só pode controlar uma pessoa de cada vez. Com seu núcleo de olho escuro, ele percebe que muitas partes do corpo dela estão faltando, então ele precisa substituí-los de outro lugar, e ele acha que ela não vale tanto esforço, mas Alicia o lembra que Runa só está viva graças a Nell, e ela observa que se ela fosse a mãe de Runa, ela desejaria uma pessoa como Nell para cuidar de seu filho. Cleo diz que ela precisará morrer por um momento para ele se curar agora, mas ela diz que não se importa, porque é seu dever como heroína salvar as pessoas. Então Cleves cura agora, mas ela não entende o que está acontecendo, e ela é surpreso ao ver que todos os seus dentes voltaram. Ela se pergunta se ele a curou, mas ele diz a ela para agradecer a Alicia, porque ela o convenceu a salvar, e depois que ela acorda de sua morte, ela instantaneamente agarra seu traje. Ele dá a Runa para Nell e pede a ela para se juntar a eles mais uma vez, então ela aceita de bom grado sua oferta, depois que Clevitas pega a espada de Alicia e esconde em sua sombra, porque se destaca muito, dizendo a ela que ele não quer chamar a atenção. Nell chega com Runa, e Alicia se pergunta se ela está bem, porque ela está carregando um monte de coisa, mas ela observa que se sente leve, o que faz Alicia pensar que Cleves poderia ter dado a ela as partes do corpo de um bandido forte. Nell se oferece para carregar a espada e a armadura de Alicia também, mas ela menciona que não tem nenhum, então Nell diz a ela que Froco manteve todas as boas espadas em sua mesa. Ela pergunta a Clevinus se ela pode conseguir um, e ele dá permissão a ela, porque ele sabe que ela é inútil sem uma espada. Ele pergunta agora se ela vai sentir falta de sua casa, e ela observa que, mesmo que ela não tenha boas lembranças disso, ela ainda morava lá com a mãe, então vê-lo vazio a deixa triste. Ela gostaria de ter pelo menos dito adeus a Carme, mas um homem chamado guarda aparece de repente, e ele observa que está procurando por Cleveland. Enquanto isso, Alicia leva o dinheiro na armadura feminina. Ela encontra na mesa de Roku, e ela se depara com uma espada que ela gosta. Clevitas de repente vem voando através da parede, e o guarda ataca também, mas ele está impressionado que ela foi capaz de se esquivar de seu chute. Ela bloqueia seus ataques com sua espada, mas ele cria uma rajada de vento que a faz voar para fora de casa. Ele diz a ela que só está interessado
interessado em inteligência, então ele a aconselha a sair, mas ela o avisa para não subestimá-la. Sua espada de repente começa a brilhar, e ela se prepara para derrubá-lo, mas Clovis diz a ela para parar. Ele bate nela para trazê-la de volta, porque ela removeu todo o pensamento, exceto para matar, da cabeça dela, e ele diz a ela que se ele não a tivesse impedido, Gurt a teria rasgado em pedaços. Guarda menciona que recebeu informações de que um homem pequeno estava mantendo uma troll feminina lá, e ele observa que Nell fede como um troll, então ele acha que Cleveland é o homem que ele está procurando. Ele manda agora esperar na entrada com Runa, e ele menciona que o guarda é uma besta escura que está usando magia de ilusão incrivelmente forte. Ele sabe que o único capaz de usar tal magia é o Senhor das Bestas Escuras do Oeste, chamado Zetier. Então guarda nosso servo. Ele se pergunta como Clevedus pode saber disso. Então ele observa que ele também é uma besta escura. E serve a guarda Clevedus, mostra-lhe sua verdadeira forma. E ele menciona que ouviu como Clevedus destruiu um capital humano, revelando que Zetier também deseja destruir os humanos. Ele diz a Cleodes para dar-lhe provas de que ele é uma besta escura. Então ele revela uma de suas caudas para colocar a guarda à vontade. E Alicia, não posso acreditar que existem ou podem transformar em um humano, mas Cleodes diz a ela para não pensar muito nisso. E ele observa que não há muitas bestas escuras pode transformar, revelando que eles consideram falar com humanos. Um constrangimento. Gard se pergunta que ele está com Alicia, porque ela é uma heroína, o que a torna uma inimiga das bestas das trevas. Então ele diz a Gard que a controlando com seu feitiço. Ele menciona que seus companheiros são apenas ferramentas para ele aprender mais sobre a humanidade, e Gard avisa que ele vai eliminá-los se eles ficarem em seu caminho, mas Cleodes observa que ele não vai deixá-lo fazer. Ele se pergunta por que Azat está pensando em eliminar humanos, porque ela geralmente está interessada em observá-los, e os orgs até a consideram uma deusa. Voltamos 3 dias antes, e vemos guardas voando pelo céu. Quando ele percebe um par de bestas escuras curando seus filhotes, ele vê um frasco perto deles, então ele leva para Zetia, e ele diz a ela, é a 9ª vez que um jovem desaparece. Ele acha que os humanos estão por trás disso. Então ela diz a ele para investigá-los e eliminá-los. Se necessário, voltamos ao presente. Como Clovis diz à guarda que ele eliminou o Ro, e ele também teve que matar o troll feminino. Por atacá-lo, ele menciona que Carme disse a ele a razão pela qual as mulheres lá não dão à luz, que homens misteriosos em vestes sempre venham comprá-los. É por isso que ela matou todos os bebês de Nell. Carme explica que as mulheres da aldeia tentam não engravidar, porque eles sabem que vão perder seus bebês, mas Nell é estúpida demais para entender. Mas ele observa que Nell cresceu lá, então ele acha que a mãe dela acabou de bater nela, até que ela era velha demais para ser vendida, dizendo a Carme que eles simplesmente não se esforçaram o suficiente para proteger seus filhos, o que a faz chorar. Clovis acha que as pessoas que compram as crianças estão ligados ao desaparecimento dos filhotes, e ele acredita que a magia está envolvida nisso também. Ele percebe que Alicia parece chateada, então ele pergunta se ela sabe o que está acontecendo, e ela observa que os magos podem estar por trás de tudo. Ela revela que eles apareceram no campo de batalha há alguns anos, e eles mudaram a maneira como as pessoas lutavam, porque no momento vencedor de uma batalha, geralmente depende de quão fortes os magos são. Ela revela que a primeira pessoa que trouxe os magos para a guerra foi Broca, e ele também é o homem que eliminou o pai dela. Clovis se pergunta por que ela decidiu vir atrás dele, em vez de ir atrás do homem que matou seu pai. Então ela observa que era o último desejo de seu pai. Enquanto isso, no acampamento Eslin, vemos um homem chamado Rod, que diz a seus homens para reunir suas forças. Um soldado chamado Mick diz a ele, sua força avançada foi derrotada, e Drill e seu exército estão indo para o sul, o que significa que eles estão indo atrás de Hayden. Forças de perfuração em grande número o superam, mas Rodovia acha que eles podem vencer se eles assumirem o portão oeste, mas requer a cooperação de Hayden. Ele observa que enviou mensageiros para eles, mas eles ainda não voltaram, e ele sabe que escondido deve estar no caos, já que acabou de ser atacado por Clevitas. Ele observa que a Broca e o Bólidos estão atrás da forja em escondido, que é a única coisa que pode fazer o regalia e armas mágicas, e Mick sabe que eles não podem deixar seus inimigos tê-lo. Ele observa que se Bolai se apossar da forja, eles podem assumir tudo de Thea, já que ele já tem um exército poderoso. Um soldado de repente se aproxima deles, e Rodovia se pergunta se os mensageiros voltaram, mas ele revela que o portão leste abriu de repente. Drell se encontra com Maynard, quem lhe diz que o rei de Hayden está morto, mas o problema é este filho de 6 meses da princesa herdeira, porque ele é o único que resta com sangue real. Ele observa que a criança está desaparecida, mas ele recebeu uma mensagem dos bandidos dizendo a ele que encontraram um bebê Haydenian. Então Drell diz a ele para investigar e trazer a criança de volta. Nell faz fé para Cleveland,
Cleveland, mas ele não sabe o que é. E enquanto ele tenta beber, ele acaba queimando a língua. Ela se pergunta onde o guarda está. Então ele menciona que foi relatar suas descobertas, e ele diz a ela que ela não deveria ter medo dele. Alicia chega, depois de conversar com os comerciantes da cidade, e ela aprendeu que Bolad está invadindo Hayden, que estão tentando revidar, mas eles não têm chance de ganhar. Eles tentou impedir Bolena de cruzar a fronteira também, mas eles falharam, e Cleode se pergunta por que eles estão interferindo. Então ela observa que eles sempre estiveram em guerra com Bolena, mas eles são mais fracos porque sua magia é inferior. E eles estão tentando parar Bolena de pegar a forja, já que a única coisa que lhes dá a vantagem. Ela menciona que as pessoas em Hayden não sei usar a forja, e explica que eles não têm magos, porque o rei não permitiu que ninguém usasse magia. Nell dá café para Alicia também. Cleves é surpreso ao ver que ela nunca bebeu, então ela observa que ela morava em uma aldeia onde eles não tinham. Nell vai alimentar Runa e Alicia acha que ela é incrível, mas Clevitas diz a ela que ela não pode ter um filho com Nell, que a faz cuspir seu café. Ela explica que não é o que ela quis dizer, e notas que é a primeira vez que ela usa sua espada para trazer um sorriso ao rosto de alguém, o que a faz sentir que finalmente, agindo como um herói. Ela se pergunta o que Levitas farão, porque seu objetivo é fazer Runa rei, mas se Bolena assumir Hayden, isso não será mais possível. Ela sabe que Bolena virá atrás de Runa, que a linhagem real contém os segredos para refinar o site arcano, e ela pensa, a única pessoa que pode comandar um exército inteiro para atingir esse objetivo, perfurar. Em um flashback, aprendemos que o pai de Alicia se aposentou e viveu em segredo, mas a Broca ainda o encontrou e o eliminou. Apenas para ver o quão poderosa sua magia se tornou, ele destrói a casa deles, e diz a ela que é um velho amigo de seu pai. Mas quando ela tenta atacá-lo, o pai dela a impede, porque ele não quer que ela seja pega em uma guerra. Ele menciona que os heróis devem ficar longe da guerra, e quando ele morre, ele diz a ela para explorar o mundo. Voltamos ao presente, enquanto Alicia diz a Cleves que ele precisa salvar Hayden, se ele deseja alcançar seu objetivo, e ele não pode acreditar que precisa proteger algo que ele já planejava destruir. Enquanto ele se prepara para sair, ela pede para ir com ele, mas ele diz a ela para ficar para trás, que ele não deseja que as pessoas pensem. Ele está trabalhando com um humano. Ele a lembra que seu pai disse a ela para nunca lutar Broca, mas ela menciona que ela não é mais uma heroína, então está tudo bem para ela se vingar. Ele se pergunta por que ela se tornou uma heroína, e ela observa que foi para ter certeza de que ela fez do mundo um lugar maior. Então ele diz a ela que ela ajudou a fazer o mundo de Nell maior. Ele menciona que ele não disse a ela para parar de ser um herói, dizendo a ela que ela pode escolher o que ela deseja fazer, e ele sai para se esconder. Depois de se transformar em sua forma de besta, Alicia e os outros vão para a cidade, onde eles veem um membro sobrevivente dos bandidos sendo espancado pelos cidadãos. Ela percebe que Nell ainda está com medo dos bandidos, então ela diz a ela para não se preocupar com nada, porque ninguém vai reconhecê-la em sua condição atual. O bandido nota a Alicia, e ele tenta dizer aos outros, foi ela quem lançou o ancião, mas ela sai antes que eles deem uma olhada nela. Eles acham que ele está mentindo. Todos os heróis foram eliminados, então eles o penduram em uma árvore com os outros bandidos que encontraram. Depois disso, como Alicia agora ir para uma pousada, Alicia diz a ela para parar de chamá-la de heroína, porque ela não quer que as pessoas descubram sua identidade. Enquanto eles se dirigem para dentro, dois homens chamados Phil e Pete a impedem porque eles pensam que são bandidos, mas a mãe deles, Carrie, diz a eles para pararem antes de acordarem o bebê. Ela percebe que Runa é um bebê Haydenian, então ela pergunta o que eles estão fazendo lá. E Alicia menciona que há guardas, ela não se importa com nada, contanto que eles gastem dinheiro lá. Então eles compram um quarto em sua pousada, e Phil ainda se recusa a confiar neles, mas Carrie chuta ele, dizendo a ele para ajudá-los com suas coisas. Nell diz a eles que ela está bem, mas como Pete carrega sua bolsa, ele está chocado com o quão pesado é. Quando eles entraram em seu quarto, eles estão surpresos ao ver camas de ferro lá. Então Carrie observa que o rei os deu de presente, que seu grupo fez cadeiras para o castelo. Eles ficam confortáveis na sala, mas Maynard encontra sua localização, e ele diz a seu enxame de insetos para pegar Runa. Depois de um tempo, Nell percebe que Runa cresceu seus primeiros dentes, que eles acham fofo. Carrie diz a eles que o jantar está pronto, então Alicia vai buscá-lo, mas ela ouve as pessoas falando mal dos heróis. Um deles, chamado Gabe, observa que a razão pela qual o rei parou de fazer armas por 15 anos foi porque ninguém iria desafiar os senhores da besta negra, mas ele não entende que o rei, de repente, escolheu 3 heróis, dizendo que eles até tiveram um desfile, e todo mundo acha que é patético. Como eles falharam em completar sua missão,
Maynard, de repente, quebra a janela com um inseto gigante. Então Gabe tenta fugir, mas ele percebe que os insetos estão por toda parte e eles o rasgam em pedaços. Maynard se apresenta como o mago mais alto do exército de Drill, e a razão pela qual ele está lá é ver se Runa tem sangue real. Então Alicia tenta agarrar sua espada, mas ela deixou na sala e ela ouve Nell gritando que ela está sendo atacada por outro mago chamado Nai. Agora se pergunta como Nai chegou lá, já que eles estão no segundo andar. Então ela menciona que usou seu machado para voar. Ela revela que pode atrair e repelir qualquer coisa feito de ferro, e ela observa que sua magia vem de uma tartaruga no leste que tem uma casca de ferro. Então se for atacado com uma espada de aço, adere ao seu corpo, enquanto a concha de ferro bloqueia qualquer arma de madeira. Ela toma uma pílula e observa que se Runa tem talento para magia, a pílula vai mudar a cor dos olhos, mas ele vai morrer se não puder usar magia. Alicia corre para o quarto, mas Maynard usa seu bug para impedi-las e agora tenta se libertar, mas Nai diz a ela para parar de desperdiçar suas forças, que ela não é forte o suficiente para fazer nada, mas ela empurra as camas para não, que causam uma explosão que distrai Maynard, enquanto Alicia chuta um inseto e chega à sala, onde ela fica surpresa ao ver que Nell fez um buraco enorme na parede. Ela acha que eles deveriam fugir, mas eles ficam cercados pelos insetos, então eles pulam da janela, enquanto Alicia mata os insetos que ficam em seu caminho. Eles começam a correr para a segurança, enquanto Maio joga um machado em direção a eles, mas atinge um bug, e os insetos de repente param de segui-los. Então Alicia acha que eles podem escapar, mas ela vê uma parede de insetos ao redor da cidade, e ela observa que eles deveriam encontrar um lugar para se esconder, onde os insetos não podem entrar, porque eles precisam proteger Runa. No final, Ney relata a situação para Maynard, que acha que não deveria ter subestimado Alicia, porque ela é uma das 13 heroínas que choca a todos. Ele menciona que tem certeza disso, que ele estava lá quando a Broca lutou com o pai dela, e ele sabe que ela não estaria protegendo um bebê normal. Ele acha que não há necessidade de testes para confirmar que Runa faz parte da linhagem real, e notas que ele não tem certeza do que o grupo de Alicia está fazendo, mas ele está animado para torturá-los. Depois disso, Maynard reúne todos na cidade, e eles estão todos prontos para lutar contra ele. Então ele está impressionado com a coragem deles. Eles perguntam a ele qual é o objetivo do exército Bowley. Então ele explica que o objetivo deles é protegê-los, dizendo a eles não estariam em sua situação atual se seu rei não tivesse morrido. Ele os lembra que eles foram atacados pela vida e eles não podem impedi-lo se ele voltar. Então eles precisam da proteção de Bolade. Eles perguntam por que ele matou um deles, se ele está dizendo a verdade. Então ele garante que foi um acidente, e ele menciona que está lá para capturar Alicia. Ele observa que ela traiu a humanidade e ele precisa dos insetos para pegá-la, dizendo a todos para começarem a caçá-la. Enquanto isso, John e seu exército estão cruzando um rio, mas de repente ele para e diz a rodovia para sair do esconderijo. Então ele pula no rio e congela com seu traje, enquanto o resto das forças de Esland avançam, e vemos que eles estão usando sapatos especiais que lhes dá uma vantagem para lutar no gelo. Drill está impressionado que Rodovia tenha dominado seu traje, mas ele sabe que ainda não poderia ter congelado todo o lago, o que significa que ele está usando magos. Ele ataca Rod, mas ele fica impressionado quando Rodovia consegue bloqueá-lo, e ele está determinado a vencer o exercício, não importa o que. Ele usa sua espada para convocar uma cobra de gelo, que congela o cavalo de Drill, forçando-o a pular. Eles começam a colidir um com o outro. Como Broca elogia Rodovia, sua força e estratégia, mas ele ainda acha que não é o suficiente. Sua espada de repente brilha vermelha, e uma garra enorme sai dela, que afasta Rod. Ele revela que imbuiu seu traje de magia, que o tornou ainda mais forte, e ele usa a garra para atacar as forças de Eslin e Bolade. Rodovia não pode acreditar que ele atacou seus próprios homens. Então ele observa que qualquer um que não seja forte o suficiente para sobreviver à batalha atual não tem o direito de avançar além de seu mundo. Rodovia se pergunta o que é a Broca depois. Então ele revela que seu objetivo é destruir a tradição dos heróis. Como ele explica que é a razão pela qual eles têm lutado contra um inimigo imbatível. Ele observa que as pessoas precisam parar de acreditar na lenda, já que eles vêm tentando há milhares de anos, mas eles ainda não podem derrotar os 4 senhores. Então ele quer acabar com isso. Ele decide poupar Rodovia, e ele está prestes a sair, mas Clavius aparece de repente, e ele quase explode todos com seu rugido. Ele pergunta a Broca de onde veio a magia que ele usa, que o surpreende porque ele não achava
achava que um senhor teria tempo a perder com essas coisas. Clavitas diz a ele: alguém tem sequestrado bestas humanas e escuras, jovens, e ele ouviu que a magia estava envolvida nisso, dizendo que ele deve eliminar aqueles que causam problemas em seu território. Ele esfaqueia a broca com o rabo, mas ele revela que já esperava, que ele sabia que Clavitas voltaria. Um terceiro olho aparece em sua cabeça, e ele usa um feitiço, faz seu corpo estourar, e seu sangue forma uma esfera e aprisiona Clavitas. O corpo de Drill reaparece de repente, e ele menciona que ele sacrificou sua carne para fazer a esfera prisão, pensando que nem Clavitas pode escapar disso. Então ele diz a seus homens que é hora de sair. Voltamos para a cidade enquanto os aldeões se reúnem do lado de fora de uma cabana, onde Alicia se esconde com Runa. Eles dizem a ela para sair, como eles mencionam que sempre odiaram heróis, e eles usam os impostos do povo para pagar por seus equipamentos, mas eles não podem nem fazer nada significativo para a sociedade. Phil se prepara para queimar a cabana, mas Pete de repente o impede, e seu pai Mark diz a ele para não fazer isso, que seus ancestrais o construíram há 2 séculos. Phil menciona que eles devem punir Alicia, mas Mark bate nele, e diz a ele para não ouvir estranhos. Ele observa que eles têm pessoas de olho em Maynard, pode para que eles não causem problemas, e ele diz a Phil para recuar. Enquanto ele lida com Alicia, ele se aproxima da cabana, e se apresenta como o chefe da guarda da cidade, dizendo a Alicia que ele quer falar com ela. Ele promete não machucar seus companheiros, então ela ordena que Nell espere por ela, e ela sai para falar com ele. Ela admite que é uma heroína, mas explica que ela perdeu seu traje porque ela deixou cair enquanto lutava contra Cleves. Mark percebe que ela lutou com ele e perdeu, e ela menciona que os heróis não eram páreo para ele, para que ela possa entender por todo mundo os odeia, mas Mark diz a ela que está tudo bem, porque ela perdeu seu regalia lutando contra Cleves, e ele observa que seu rei a enviou por causa de sua tradição. Ela está surpresa que ele não a odeia, e ele pergunta a ela se vale a pena continuar sua tradição. Ele sabe que ela viu o que estava além, a montanha Runa. Ela lembra que quando Clementes a surpreendeu, ela viu o mundo de cima, então ela percebeu quão grande é. Ela diz a Mark que vale a pena continuar sua tradição, porque há muito a aprender sobre o mundo, então eles devem assumir riscos para explorá-lo. Ela menciona que inúmeros heróis já morreram lutando contra as bestas das trevas, então eles deveriam honrá-los, fazendo do mundo um lugar maior. Mark diz a ela que ela merece ser uma heroína e decide deixá-la ir, dizendo a ela eles precisam de seu próximo rei para dar tudo de si. Então ela acha que ele sabe que Rune tem sangue real. Ele se prepara para sair com os outros, mas Maynard de repente chega com seu inseto gigante. Corta Mark. Maynard explica que ele está com raiva, que ele queria ver as pessoas queimarem Alicia, mas de repente ela corta o inseto gigante. Então ele convoca um enxame de insetos. As pessoas se escondem na cabana, enquanto Alicia corta os insetos, mas de repente ela começa a perder as forças. Como Maynard diz a ela para cuidar dos pequeninos, porque eles são todos venenosos, uma aranha a morde, e ele revela que seu veneno destruirá seu sangue. Então, ela está preocupada que isso possa funcionar em seu núcleo de olho escuro. Ele revela que costumava amar heróis, mas ele agora os odeia, porque eles não o salvaram quando ele perdeu tudo. Enquanto sua casa pegava fogo, ele ordena que seus insetos a ataquem novamente, e ela luta para se defender, mas Clavius aparece de repente, dizendo a ela para terminar a luta, já que ela ainda tem um trabalho a fazer. As pessoas na cabana perceber que os insetos estão entrando através das lacunas para que eles comecem a esmagá-los. Como Carrie menciona que eles devem proteger Runa, porque ele é tudo do país. Maynard provoca Alicia, enquanto ela luta para derrotar os insetos, e ele convoca um escorpião gigante, que começa a atacá-la. Ela cai em um rio. Cleves percebe que o veneno a está retardando, dizendo a ela não é forte o suficiente para destruir seu núcleo de olho escuro, mas isso vai impedir seu corpo de se regenerar. Os homens na cabine usam tábuas para cobrir as lacunas na parede, mas de repente eles ouvem um som estranho, e eles percebem que larvas gigantes estão comendo o telhado. Maynard diz a Alicia que a larva eclode uma vez em um século, e eles comem todas as árvores da ilha onde eles moram, antes de esperar mais um século para as árvores crescerem novamente. Ele observa que ele pode usar sua magia para acelerar o ciclo, então a cabine não vai durar nem um minuto, e as pessoas dentro dele será abatido por seus insetos. Alicia de repente pula fora da água, mas ela vê mariposas gigantes saindo de seus casulos, e eles começam a atacá-la. Ela tenta cortá-los, mas o pó de suas asas a deixa tonta, e o escorpião a esmaga no chão. Os insetos a enterram viva, mas o divisor de fluxo aparece de repente, e Clavitos diz a ela que os insetos são feitos de água, para que ela possa usar o traje para separá-los. Enquanto ela o
o agarra, os insetos são de repente levados, e ela instantaneamente se levanta, ela usa o regalia para atar os insetos ao seu redor. Desencadeia uma reação em cadeia, que elimina os insetos na floresta, o escorpião de Maynard explode, e ele é pego na explosão, enquanto pode assistir à distância, percebendo que todos os seus insetos foram destruídos. As pessoas na cabana estão maravilhadas, chamando Alicia de uma verdadeira heroína, e ela ameaça Maynard com sua espada, mas ele se recusa a se render, então ela o nocauteia, mas de repente ela desmaia. Clevitas a pega antes que ela atinja o chão, e ele não pode acreditar que ela lutou contra um fraco, mas ele observa que as coisas mudaram, então ele precisa ligar para ela de volta. Ela pergunta a ele o que aconteceu com a Broca, então Clevitas diz a ela que não poderia derrotá-lo, porque outro senhor das bestas negras parece estar ajudando-o. Enquanto isso, em Hayden, encontramos a princesa herdeira Tala, enquanto ela descobre que 80% dos sobreviventes foram evacuados para os bunkers subterrâneos, mas ela ordena que seu soldado continue procurando por sobreviventes, porque ela acha que seu filho, Hiderus, o sexto capaz de sobreviver ao ataque. Um ancião diz a ela para chegar a algum lugar seguro, já que ela é a única que pode governar Hayden, agora que o rei está morto, mas ela menciona que não vai embora, que ela encontre filho. Ela observa que ela viu a forja depois que o rei faleceu, e ela percebeu que ainda está ativo, que significa que alguém com sangue real ainda está vivo. Ela acha que não está dormindo, porque Hydra sobreviveu ao ataque, e ela explica que ele é o único que pode usar a forja, então eles devem encontrá-lo a todo custo. Ela revela que teve uma premonição, tal seria destruída, porque seus heróis não são fortes o suficiente para derrotar as bestas negras, então ela queria sair com Idarias antes que acontecesse, mas a viagem deles foi atrasada por causa de seus deveres. Um soldado chamado Fábio relata que o exército Eslan entrou em confronto com as forças de Drill, mas eles não eram páreo para sua magia. Fábio acrescenta que depois de sua batalha, Clavitas apareceu de repente, e ele exterminou metade do exército Drill, mas Drill de repente usou sua magia para prender Clevitas, e ele agora está se aproximando da capital com seus homens. Tala não pode acreditar que ele foi capaz de capturar Clevitas, que ninguém derrotou um dos senhores das bestas negras por mais de 1000 anos, e ela observa que vai contra a tradição deles, porque ele nem é um herói. Fábio observa que ele tem um regalia, mas ela se recusa a reconhecê-lo como um herói, porque ele é um inimigo de sua nação. Ela diz a Fábio para preparar sua armadura, dizendo a ele que é seu dever destruir os trajes de Drill como membro da família real, mas Fábio acha impossível. Então ela explica que ela tem o martelo dos reis, que é a única coisa que pode criar e destruir um regalia. Ela se prepara para a batalha, dizendo a todos que eles vão lutar contra o exército de Drill na cidade, e de repente ele explode através da parede, quando ele entra na tal com seus homens. Vemos Phil dando não para Alicia, quem lhe diz para encontrar Nell, então ele sai para procurá-la. Não pergunta a Alicia o que ela quer, dizendo a ela que ela quer ir para casa, e Alicia se pergunta como os aldeões foram capazes de capturá-la, já que ela tem o poder do magnetismo. Então ela revela que eles não usaram armas contra ela, explicando que seus guardas foram facilmente derrotados, e ela não é páreo para as pessoas que lutam apenas com os músculos. Alicia pergunta a ela se Brock trabalha com um dos senhores das bestas negras, mas Ney não sabe do que está falando. Então Alicia se pergunta se ela viu seu ícor escuro. Ela observa que o sangue dele sai de seu corpo e se move por conta própria, e Ney acha que é ridículo. Mas Clavius explica que a Broca usou, revelando que apenas um senhor das bestas negras pode criá-lo para... Ele acha que precisa se livrar do senhor que está mexendo com ele, e revela que a Broca apenas prendeu sua sombra, pensando... É melhor deixar Drill acreditar que ele o derrotou, para que ele não o procure. Clovis observa que não é suficiente derrotar a Broca, porque ele também precisa encontrar o Senhor. Ele está trabalhando, mas não o interrompe, e diz a ele que não tem ideia do que ele está falando. Ela revela que o objetivo deles é capturar o escondido Forja Real, e observa que eles precisam que o príncipe o use. Então ela decidiu ficar lá para procurá-lo, mas ela acha que é hora de ir embora, e ela remove suas manoplas para se libertar, revelando que seus braços são realmente super finos. Ela usa sua magia para voar para longe com suas manoplas, e ela vê Nalan Runa andando de carrinho. Como ela observa que suas rodas são feitas de ferro, ela usa suas manoplas para derrubar os irmãos, e ela menciona que será repreendida se voltar mãos vazias. Então ela decide levar Nell e Runa com ela. Ela voa para longe com o carrinho, mas ela fica surpresa ao ver que Clementes também está lá, e Alicia revela que eles prepararam uma armadilha para ela, para que ela os levasse para perfurar. Alicia observa que seu traje não é feito de ferro, então os poderes
planos de Ni não funcionarão, e ela admite a derrota, enquanto os aldeões agradecem a Alicia por protegê-los, dizendo a ela para salvar Hayden. Clevitas se pergunta se ela está feliz, que ela tem que fazer algo heróico, e Nell menciona que ficou impressionada, porque Alicia estava como um herói lendário quando ela lutou contra Maynard. Nell não pode acreditar que Runa é um príncipe, e ela se pergunta se está tudo bem para ela, que ela é apenas uma plebeia. Mas Clavius diz a ela que não faz sentido, que ele pensa, os pontos fortes das pessoas determinam seu status social, dizendo a ela que ela é mais forte do que um humano normal. Ele diz a ela para esmagar a mãe de Runa, se ela olhar para ela, mas Alicia explica que ele não pode fazer isso, dizendo a ele não pode se tornar conselheiro de Runa se ele agir dessa maneira. Ni se pergunta por que a festa deles é tão bagunçada, mas Clavius a chama tola, e observa que tudo está como deveria ser. Quando se aproximaram da tal, Clevitas diz a Alicia para derrotar Broca, e explica que ele não pode lutar com ele, porque ele precisa esconder seus poderes. Eles veem o exército de Hayden lutando para defender a tal, e de repente há uma explosão na parede. Como Broca destrói tudo em seu caminho, Alto aparece com seus homens, revelando que ela lhes deu armas, que são quase tão poderosos quanto um regalia, e eles correm para frente, mas a Broca facilmente os tira. Os arqueiros disparam suas flechas, mas ele os queima com suas chamas, e oblitera os portadores do escudo que protegem Tala. Ele agarra ela, dizendo a ela que ela nunca se tornará a governante, e ela menciona que já sabe que, porque ela não tem sangue real, ela pensa em destruir sua regalia, um martelo do rei, e ela espera o momento certo, porque ela acredita que a única maneira de vencer. Alicia aparece de repente, e ele a reconhece como a filha do mestre da espada que ele matou. Enquanto ela declara que vai vingar seu pai, Tala percebe que a Broca está distraída, e ela se prepara para destruir sua regalia, mas ela de repente fica maravilhada. Enquanto Alicia entra em conflito com a Broca, Tala se pergunta o que ela está fazendo lá, porque ela foi enviada para lutar contra Clovis, e agora se pergunta se ela pode derrotar a Broca, mas Clovis menciona que não importa, e observa que eles devem procurar a forja, enquanto Alicia está lutando, pensando que eles deveriam ser capazes de abri-lo, já que eles estão com Runa. Fávio ordena que seus homens defendam a forja, e eles dizem a ele que a cripta está em defesa, mas ele explica que não importa, dizendo-lhes que eles devem proteger a forja a todo custo. Clevitas pensa que a forja está do outro lado de uma parede, então ele ordena que Nell empurre, revelando que ele deu a ela a força de um troll. Quando ele a curou, ela empurra a parede com todas as suas forças, e ela manda voar, mas Fábio e seus homens vêm e bate neles. Nell menciona que ouviu alguém gritando, mas Clovis diz a ela que ela estava apenas imaginando coisas, e ele usa seu feitiço para esconder. Fábio e seus homens alcançam a forja. Clovis usa a mão de Runa para abri-la, como ele observa que é hora de olhar para o futuro. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.